Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 14, verso 29. O título do capítulo, A Vida Familiar Ideal. Repitam, por favor. Yatra, 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 Hare, Hare, Archa, Archa, Saha, Saha, Desha, Desha, Shreyasam, Shreyasam, Padam, Padam, Yatra, Yatra, Ganga Adaya, Ganga Adaya, Nadhya, Nadhya, Puraneshu, Puraneshu, Chap, Vishruta, Yatra Yatra Harerarcha Sadesha Shreya Sampadam Yatra Ganga Dayo Nadhya Puraneshu Chavishruta. Yatra Yatra, onde quer que, Hare, da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Archa, a deidade é adorada. Saha, este. Desha, lugar, região ou arrabalde. Shreyasam, de toda a prosperidade. Padam, o lugar. Yatra, onde quer que. Ganga Adaya, tais como o Ganges, Jamuna, Narmada e Kaveri. Nadya, rios sagrados. Puraneshu, nos Puranas, literatura védica suplementar. Cha, também. Vishrutaha, são festejados. A tradução é a seguinte: realmente auspiciosos são os lugares onde há um templo de Krishna, a suprema personalidade de Deus, no qual presta-se-lhe a devida adoração, e também os lugares para onde fluem os célebres rios sagrados mencionados nos Puranas, os textos védicos suplementares. Toda a atividade espiritual neles executada, de certo, produz muito efeito. Repitam, por favor. Realmente auspiciosos são os lugares onde há um templo de Krishna, a suprema personalidade de Deus, no qual presta-se-lhe a devida adoração. E também os lugares para onde fluem os célebres rios sagrados, mencionados nos Puranas, os textos védicos suplementares. Toda atividade espiritual neles executada, de certo produz muito efeito. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Existem muitos ateístas que se opõem à adoração que no templo é prestada à deidade da Suprema Personalidade de Deus. Entretanto, neste verso, afirma-se com muita autoridade que todo lugar onde se adora a deidade é transcendental. Ele não pertence ao mundo material. Também afirma-se que a floresta está no modo da bondade. E, portanto, aqueles que querem cultivar a vida espiritual são aconselhados a ir à floresta. Vanam gato yadharim ashrayeta. Mas ninguém deve ir à floresta simplesmente para viver como um macaco. Os macacos e outros animais selvagens também vivem na floresta. Mas a pessoa que vai à floresta em busca de escritura espiritual, ou melhor, de cultura espiritual, deve aceitar como refúgio os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Vanam gato yadarim ashrayeta. Ninguém deve contentar-se em ir simplesmente à floresta, mas deve refugiar-se aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Nesta era, portanto, como é impossível ir à floresta em busca de cultivo espiritual, recomenda-se que a pessoa, como devoto, leve uma vida comunitária no templo, adore regularmente a deidade, siga os princípios reguladores e assim faça daquele lugar Vaikuntha.
Mesmo que a floresta esteja na bondade, as cidades e aldeias na paixão, e os bordéis, hotéis e restaurantes na ignorância, entretanto, quando alguém vive na comunidade do templo, ele mora em Vaikunta. Portanto, aqui afirma-se que Shreya Sampadam, este é o melhor e mais auspicioso lugar. Em muitos lugares do mundo, estamos construindo comunidades para dar abrigo aos devotos que devem adorar a deidade no templo. A deidade pode ser adorada apenas pelos devotos. Aqueles que prestam adoração nos templos, mas deixam de dar importância aos devotos, são pessoas de terceira classe. São Kanistha Adhikaris. E ainda estão na fase de vida espiritual inferior. Conforme está dito no Srimad Bhagavatam, 11º canto, Archayam evaharaye pujamya shradaye hate natad bhakteshu chanyeshu sabhakta prakrita smritaha. Aquele que se ocupa muito fielmente na adoração à deidade no templo, mas não sabe como portar-se com os devotos ou com a população em geral, chama-se Prakrita Bhakta ou Kanistha Adhikari. Portanto, no templo deve haver a deidade do Senhor, e o Senhor deve ser adorado pelos devotos. Esse conjunto, formado por devotos e deidade, cria um lugar transcendental de primeira classe. Além disso, se o devoto grihasta adora no lar a Shalagram Shila, ou a forma da deidade, seu lar também se torna um lugar muito especial. Era habitual que os membros das 3 classes superiores, ou seja, os Brahmanas, os Kshatriyas e os Vaishyas, adorassem a Shalagram Shila, ou uma pequena deidade tirada Krishna ou Sitarama, instalada em cada lar. Isto tornava tudo auspicioso. Mas agora a adoração à deidade foi relegada. Os homens modernizaram-se e, consequentemente, estão se entregando a toda espécie de atividades pecaminosas e, portanto, são extremamente infelizes. Portanto, de acordo com a civilização védica, os lugares sagrados de peregrinação são considerados como muito sacrossantos. E ainda existem centenas e milhares de lugares sagrados, tais como Jagannath Puri, Brindavana, Hardwar, Rameshwara, Prayaga e Mathura. A Índia é o lugar apropriado para as pessoas prestarem adoração ou cultivarem vida espiritual. O movimento da consciência de Krishna convida todas as pessoas do mundo inteiro, sem discriminação de casta ou credo, a virem a seus centros e cultivarem vida espiritual perfeita. Então, o tema central aqui ainda é o lugar. E o lugar onde se executar as atividades religiosas, as cerimônias ritualísticas. E a pessoa que está falando ainda é Narada Muni, e também para a mesma pessoa, Yudhishthira. Então o tema ainda não foi encerrado, e aqui Narada Muni está enfatizando a auspiciosidade que é haver um templo de Krishna na vizinhança. Ouvi dizer, vou confirmar agora pela primeira vez nessa minha próxima viagem à Índia, daqui a 4 dias, ouvi dizer que de todas as cidades da Índia, Jaipur, onde tem as deidades de Radha Govinda, é a cidade onde as pessoas naturalmente demonstram maior apego a visitar o templo e adorar a deidade. Mas vemos em vários templos de Vrindavana que isso também acontece. E apesar de Prabhupada aqui no significado ter falado que as pessoas se modernizaram, nós vemos em Mayapur algo assim
fenomenal absurdo, que é as pessoas caminhando para o templo de Krishna, o templo do Panchatattva, o templo de Radha Madhava, em Mayapur, pelas ruas de acesso, apinhadas assim. Talvez a gente fique muito impressionado quando vê uma parada gay na Avenida Paulista, em São Paulo. E realmente é impressionante a quantidade de pessoas que tem nas paradas gays em toda parte do mundo. E na Avenida Paulista, muita gente vai. Mas na visita do templo, em Mayapur, é muito mais gente. Eu venho de um lugar onde o carnaval de rua é muito famoso, que é Salvador. E lá também as pessoas se apinham assim nas ruas para correr atrás do trio elétrico, para dançar, pular o carnaval atrás do trio elétrico. Sabe o que é um trio elétrico? Uma banda musical sobre um truck, um caminhão, e todo assim estilizado, e as pessoas vão atrás cantando e dançando no Carnaval da Bahia. Então, essas comparações que eu estou fazendo, por um lado apresento algo mundano, por outro lado eu estou apresentando algo bem transcendental. Mas a comparação só faz sentido porque nós estamos lidando com os indivíduos, seres humanos. E os seres humanos fazem suas escolhas. Alguns são levados pela cultura local a simplesmente cultivar o gozo dos sentidos e se deixam levar pela educação que teve, pela cultura que faz parte, tudo. E a única coisa que eles pensam é satisfazer os seus sentidos. E porque eles pensam em serem felizes, só pensam em ser felizes, então a felicidade depende da satisfação dos sentidos, então eles lutam para satisfazer os sentidos. E nessa luta para satisfazer os sentidos, eles interagem com a sociedade, e a sociedade favorece atividades para satisfazerem os sentidos. Então essas manifestações, como do carnaval, da parada gay, ou até de movimentos políticos também. A Argentina agora saíram imagens impressionantes na internet de como a população se reuniu nas ruas da Argentina contra determinadas ações políticas que estavam sendo tomadas, que eram consideradas como prejudiciais ao povo. Então se divulgou muito essa manifestação popular da política. Então tudo isso é mundano e o ser humano se dedica a isso em busca da felicidade. Na Índia, em Mayapur, já que Prabhupada tocou nesse assunto, e como também em Vrindavana, o Parikrama de Vrindavana, o que nós vemos é que as pessoas viajam de todas as partes do mundo, até do Brasil, até de Campina Grande. Viajam de toda parte do mundo para poder ter um darshan das deidades. E é muito austero, às vezes é muito austero. Você tem que caminhar ali no meio daquela população, pessoas muito mal educadas, que dão cotovelada, que empurram você para trás com o cotovelo, assim. E a gente aprende aqui no Ocidente a ter respeito ao próximo e a ter uma certa gentileza e etiqueta com as pessoas, a dar preferência de lugar e tudo. Mas lá, no terceiro dia, você já tem que entrar na onda também do cotovelo e empurrar o cotovelo e se impor diante das pessoas. Uma vez eu estava na Índia, logo depois que eu tomei sannyasi, e eu fui a Vrindavana para receber as bênçãos de Krishna Balarama e Radhashyama Sundar, e eu estava tentando entrar no templo, que tinha fecharam as portas para servir praçada na sala do templo, era um festival.
fecharam as portas e as pessoas ficaram do lado de fora do templo de Krishna Balarama. Depois abriram a porta para que todos entrassem. E quando eu estava ali no meio com a Danda magrinha, né, assim, segurando, e ali eu sendo jogado de um lado para o outro, não sabia como fazer. Assim, se eu empurrava mesmo todo mundo, metia a Danda na cabeça de todo mundo, ou o cotovelo, ou o que fosse. Coragem para isso eu tinha, mas a educação que eu recebi na minha casa não era essa. Então eu estava ali, aí Lokanatha Swami deu um grito daquele tipo indiano assim, e todo mundo calou a boca para ouvir. Ele disse: vocês não estão vendo? Aqui tem um sannyasi lutando para entrar no templo. Todo mundo abriu. Aí eu fiquei com mais vergonha ainda. Todo mundo abriu o caminho para eu entrar no templo. Aí eu, meu Deus, né? Entrei rapidíssimo para que o povo voltasse a se espremer lá para poder entrar também. É assim, uma vez também, no dia do aparecimento de Radha Kunda, que fazem uma peregrinação até o Radha Kunda, eu fui a no mês de Kartika. Então eu estava muito doente e Maharaj Prushatraya, nós estávamos hospedados no mesmo lugar, fazendo o parikrama de Vrindavana com Lokanatha Swami. Então Maharaj dizia assim para mim: você vai ficar aí deitado no dia de Radha Kunda? Eu disse: mas eu estou morrendo de febre, Maharaj, morrendo de frio. Aí ele disse: mas é o dia do aparecimento de Radha Kunda, você vai ver milhões de pessoas indo, você vai ficar aí? Eu me levantei, né, naturalmente. Aí fui tomar banho para vestir uma roupa, ele disse: não vista roupa, só gamsha, você vai entrar no Radha Kunda. Aí eu, sendo instruído por um Brajavasya, né? Aí eu botei uma gamsha e ele disse: tem que ir descalço. Aí lá vou eu descalço, andando, no meio, com febre, um frio danado, de madrugada. Era antes da meia-noite. Era antes da meia-noite. Então, aí eu ali assim, realmente eu tenho que confessar para vocês que naquele momento eu me senti como no Carnaval da Bahia, assim, apertado, coisa que eu odiava, estar pessoas encostando no meu corpo, né? Sou capricorniano, então não gosto dessas coisas. O povo encostando no meu corpo pela frente, por trás, pelo lado, por outro, por todo canto, e eu ali respirando fundo, e Maharaj já lá na frente, tudo rapidinho, assim, foi embora, e eu fui, cheguei lá, mergulhei no Radha Kunda também. Claro que a minha consciência se purificou, e eu pude, em um determinado momento, entender o que estava acontecendo. E fiquei muito agradecido a Maharaj, agradecido ao próprio Radha Kunda por terem permitido que eu entrasse, porque podia ter acontecido alguma coisa, podia ter quebrado o pé antes e não ter chegado lá até o lugar. Mas fui, meia-noite eu estava tomando banho, uma lua cheia, tomando banho no Radha Kunda. Então, a diferença entre a mentalidade mundana e a mentalidade transcendental é a escolha que a pessoa faz. A pessoa faz a escolha. Aqui estamos falando de lugar, de respeitar um templo, de entender um templo, de ver como o templo é sacrossanto. Uma palavra muito bonita, sofisticada, colocada aqui na tradução. Eu tenho quase certeza que essa palavra foi escolhida por Angira Muni, uma pessoa que ajudou na edição do Bhagavatam em português, que era muito culto. Então aqui ele diz que o templo é sacrossanto. E onde há uma deidade de Krishna, então o lugar é sagrado. E onde há um Vaishnava, o lugar é sagrado. Então todas as pessoas se restringem de deixar que a sua natureza mundana, material, efervesça e saia simplesmente naturalmente. Todos pensam: aqui tem uma pessoa santa, aqui tem um lugar santo, aqui tem uma deidade, aqui tem Tulasi. Então, nós todos, qualquer pessoa consciente que tem cultura espiritual, restringe um pouco os seus sentidos voluntariamente para compreender e respeitar aquele lugar, para contribuir que aquele lugar permaneça santo. E onde não exista
atividades pecaminosas, onde não se quebre os 4 princípios, onde não se ofenda os Vaishnavas. Prabhupada diz aqui, em algum momento, né, que são as pessoas que contribuem para a pureza do lugar. Isso significa que nós podemos contaminar um lugar. Então, se nós contribuímos para a pureza, nós também podemos contaminar um lugar. Se nós estamos fisicamente contaminados, sujos, ou com algum grau de sujeira especial, né, de contaminação mesmo, ou se a nossa mentalidade é ofensiva, ou se nós estamos com segundas intenções, com terceiras intenções, ou se nós estamos simplesmente deixando os nossos sentidos como cavalos indomados dominarem a nossa vida, então nós podemos contaminar um lugar, contaminar a atmosfera. E Prabhupada fala aqui no seu significado sobre isso. E para que um lugar se torne Vaikuntha, tenha a mesma potência de Krishna, é preciso que nós tenhamos a consciência de Vaikuntha, que não estejamos voltados simplesmente para a satisfação dos nossos sentidos, para uma experiência sensorial, mas que busquemos por uma experiência transcendental. Essa experiência transcendental é a nossa escolha. Nós podemos estar numa manifestação política, podemos estar numa manifestação do capeta, tipo carnaval, podemos estar numa manifestação da parada gay, que é também tão impressionante assim, né? Mas nós escolhemos estar num ambiente sacrossanto. E então nós evitamos isso. Aqui Prabhupada fala dos restaurantes, bordéis, etc., como no modo da ignorância. Nós sabemos como é isso. Mesmo eles não têm nenhuma noção da higiene, nenhuma noção da higiene Vaishnava. Mesmo que tudo esteja limpo, de acordo com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mesmo que tudo esteja limpo, perfeitamente adequado, usando luvas e tal, eles simplesmente contaminam os alimentos, pegando com um simples pegador de macarrão ou de salada, eles pegam algo contaminado com sangue, de carne, por exemplo, e pegam uma outra coisa que não é contaminada. E assim a gente vai comer e está ali com a comida contaminada. Muitos de nós temos experiência disso quando vamos a um restaurante e vemos que, apesar de nós termos escolhido algo vegetariano, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque ali pode ter uma contaminação que as pessoas nem sabem o que é. Então esses lugares são lugares de ignorância. E um devoto busca estar nos lugares no modo da bondade, onde ele possa elevar sua consciência e, com a sua consciência elevada, trazer para aquele lugar a atmosfera auspiciosa. O tema aqui é esse, é assim que está se falando, é isso que está se falando aqui. Prabhupada aproveita, o significado de Prabhupada é muito pedagógico, muito útil para nós, devotos da ISKCON. Nós temos toda uma conduta diferente, especial. Nós adoramos a Tulasi de uma maneira diferente do que os indianos adoram, do que os Vrajavasis adoram. Nós temos uma atitude de respeito e reverência para com Tulasi. Por isso tem um manual de como cuidar de Tulasi, de como se associar com Tulasi. Também nós nos relacionamos com Prabhupada de uma maneira diferente, com o mestre espiritual de uma maneira diferente. Tem tradições que Prabhupada não adotou. Por exemplo, uma coisa muito simples, né?
tocar nos pés. Uma vez quando os devotos aprenderam que tinha que tocar que os indianos tocavam nos pés do mestre espiritual, então perguntaram a Prabhupada se podiam tocar, e Prabhupada disse, não precisa, não precisa. E Prabhupada evitou. Naturalmente que algumas pessoas se aproximaram de Prabhupada e tocaram nos pés, mas não era o hábito dos discípulos de Prabhupada tocar nos pés de lótus de Prabhupada, porque Prabhupada não permitiu. Eu tive uma experiência também na Índia, bem chocante. Eu acordava cedo e ia para o Samadhi de Prabhupada em Mayapur. E o Pujari me observava. Já um dia lá ele saiu de dentro do altar com uma guirlanda enorme, bem grossa, cheia de flores assim. E eu estava lá, quietinho, cantando japa, de madrugada. Era depois do Mangalarti. Eu tinha voltado para lá. Então ele colocou aquela guirlanda em mim. E eu fiquei com a guirlanda ali cantando japa e tal. E um dado momento acabou meu tempo ali e eu saí. E a rua estava apinhada de gente, assim, muitos devotos e muitos visitantes, excursões com guias turísticos e tudo. Então eu ia caminhando de danda, vestido de sannyasi, com uma guirlanda que batia até no meu joelho. Imaginem a figura, né? Um guru típico. Então, lá vou eu andando ali com a japa cantando, completamente avoado, tipo Canã, assim, né? Completamente transcendental, completamente bacana, sem me preocupar com as estruturas materiais. De repente vinha uma excursão liderada por uma mulher. E a mulher estava falando com eles lá. Aí quando ela olhou para mim, ela deu uns gritos lá nos excursionistas dela, botou o braço assim, todo mundo parou. Isso com uma certa distância eu estava vendo, né? E eu fui caminhando para poder desviar. Aí ela olhou para mim, veio lá, prestou reverência e tentou tocar no meu pé, e eu estava em movimento assim, e aí toda a excursão veio. E eu ali não sabia o que fazer, e toda aquela gente tocando no meu pé, e meu Deus, e eu ali não sabia o que fazer. E aí aparecem muito mais pessoas fora da excursão para tocar no meu pé, e eu ali com aquela guirlanda até o joelho, danda na mão, e o povo tocando no meu pé, e eu, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Cheguei na primeira esquina, assim, dei 3, 4 passos, arranquei a guirlanda, joguei no jardim, saí caminhando bem rápido e fui embora, não dei mais bobeira. Voltei à razão, que eu estava transcendental, voltei para a minha realidade, da dualidade desse mundo, né? Então os lugares sagrados são sagrados e devem ser mantidos sagrados. E nós somos bem educados por Prabhupada com relação a tudo isso que foi mencionado aqui. Um tema interessante aqui, que daria para dar uma aula exclusivamente sobre isso, naturalmente, com comentários, seria os 3 tipos básicos de devotos. O Kanista Adhikari, o Madhyama Adhikari e o Uttama Adhikari. Aqui Prabhupada menciona exclusivamente o Kanista Adhikari. E ele menciona o Kanista Adhikari dizendo da importância de se adorar a Krishna e também se respeitar os devotos, se adorar os devotos de Krishna. Desenvolver uma mentalidade não de Kanista Adhikari, que para ele só conta Krishna, não contam os devotos, mas desenvolver uma mentalidade de respeito e consideração para com os devotos e cuidar dos devotos. A ISKCON está voltada para isso, totalmente preocupada com isso, porque não cuidar dos devotos é a grande ameaça que a ISKCON pode sofrer de não ter continuidade nos próximos anos. Porque não cuidar dos devotos significa não dar aos devotos a oportunidade de tornarem-se devotos puros de Krishna e de não motivar esses devotos a aceitarem responsabilidades administrativas e de liderança, ou seja, não ter sucessão, interromper a sucessão. Tem muitos tipos de sucessão.
nós já rompemos praticamente a sucessão do movimento para com nossos filhos. Praticamente é muito difícil ter um devoto que tenha filhos adultos que permaneçam devotos. Quase todos os devotos, filhos de devotos adultos, deixam o movimento. Não seguem a fé na qual foi educado, foi cultivado. É muito difícil já. Então nós já quebramos essa sucessão. E os estudiosos da sociologia da religião apontam que é um sinal de que uma religião vai mal é que os pais não passam a sua fé para os filhos. Esse é um sinal de que a religião não vai bem, não vai mal, que vai mal. Então, nós já estamos nesse ponto, já temos isso aí para corrigir, não é? Então já não temos escolas, nossos pais já se conformam com qualquer tipo de educação mundana, não se aprimoram, não trazem os filhos ao templo, não ensinam a adorar Prabhupada, a prestar reverência a Prabhupada, a trazer uma flor para os pés de Prabhupada, não ensinam a adorar Tulasi. Então, nós já temos isso acontecendo assim, culturalmente, grande maioria. Isso já acontece no nosso movimento. E não é só aqui não, até em Mayapur, em Vrindavana, qualquer outro lugar. Uns mais, outros menos, também pela densidade, né? Populacional. Mas em todo lugar. É uma característica da nossa ISPA. Então, o movimento está muito preocupado com a sucessão e partiu para cuidar dos devotos. Então todos os devotos líderes estão fazendo austeridades pessoais para poder cuidar de devotos mais novos e para poder proteger os devotos, proteger as devotas e dar um trato muito pessoal, ajudar essas pessoas a enxergarem o mundo com a visão do espírito missionário, que está muito abalado. Mas não é tão fácil, porque os devotos novos também trazem a influência da filosofia predominante, essa filosofia pós-modernista. Eu sempre comento sobre isso. A característica da filosofia pós-moderna é que vale tudo, está tudo bem, o que importa é ser feliz. Então nós trazemos isso e constantemente queremos impor esses comportamentos pós-modernistas na nossa sociedade. Não damos importância aos valores humanos da nossa sociedade, aos valores como pureza, valores como austeridade, como honestidade, como compaixão. Não damos importância a esses valores que sustentam a nossa conduta, os nossos princípios reguladores comportamentais. Então, nós não damos valor a isso. A filosofia pós-moderna não aceita isso. A família já está totalmente influenciada pela moral pós-moderna. Então não tem valores, os jovens que chegam no movimento hoje, nós temos, quando olhamos para um jovem que chega no movimento, nós temos que ter o diagnóstico. Esse indivíduo que está chegando aqui vem de uma família que adota a filosofia pós-moderna, vem de uma escola que adota a filosofia pós-moderna, vem de uma sociedade que adota um comportamento sem compromisso com moral, com ética, com tudo isso. Então, nós temos que saber que essas pessoas são assim. E aí, para poder quebrar essa barreira que afasta, é muito sério. Senão, a gente precisa sair correndo para a Índia e ficar na Índia protegido pelo restinho de cultura que ainda tem. Tem uma cultura ainda. Você não viu essa mulher que eu falei, guia turístico, que pegou a excursão dela e fez todo mundo fazer isso? Porque o culto à personalidade é próprio da Índia, favorece. Todas as linhas hinduístas praticam o culto à personalidade por causa da posição do guru, por causa da posição pessoal, da tradição oral.
de transmitir o conhecimento através da transmissão oral. Então, cria relações interpessoais. Então, o culto à personalidade é muito grande na Índia. Então, é muito mais fácil obter comportamentos externos dentro do padrão não influenciado pela cultura pós-moderna, como nós entendemos. Mas o processo de decadência já está instalado mesmo na Índia. Nós vemos pela nossa própria cultura, nós vemos o tráfico de drogas dentro dos templos, tráfico de todo tipo de templos e comunidades, né? Tráfico de todo tipo de propaganda de gozo dos sentidos. Então nós aprendemos a quebrar os princípios, nós aprendemos a desafiar a pureza, a ética que está por trás do... Nós aprendemos isso. E a luta contra isso tem várias linhas devocionais, várias linhas de líderes que trabalham com isso, para como lutar com isso. Tem uns que são extremamente estritos. Então eles separam homem de mulher, eles assim propagam as filosofias que afastam as mulheres, que põem as mulheres como responsáveis pelo gozo dos sentidos, porque o homem é como a manteiga, a mulher é como fogo. Então a mulher presente derrete a manteiga. Então esse tipo de mentalidade tem linhas de devotos que trabalham isso, né? E outros trabalham a educação, a conscientização. Outros trabalham as oportunidades sociais. Então o Radhanatha Swami, por exemplo, trabalha as oportunidades sociais, a organização social. Então ele está organizando as comunidades em base ao Varnashram, cultivando brahmacharis inteligentes, cultos, que possam se manter, e por aí vai. E estão acontecendo algumas mudanças bem interessantes. Por exemplo, uma delas é que os brahmacharis usam branco até o dia que decidem usar açafrão. E quando decidem usar açafrão, está agora uma onda de se pedir que eles façam um voto de que nunca mais vão usar branco, nunca mais vão se casar. Isso é uma novidade assim diferente da que Prabhupada instruiu. Todo mundo sabe que brahmacharya é um voto dos brahmacharis e que brahmacharya é um ashrama que é temporário e que as pessoas podem vir a se casar e que elas estão ali para serem treinadas para se casar. Mas como na Índia os brahmacharis não usam branco, apesar de Bhaktisiddhanta Maharaj ter introduzido o açafrão, aí agora muitos devotos, com medo de toda essa contaminação, começaram a ficar muito estritos e usa branco somente aqueles devotos, aqueles brahmacharis que ainda não sabem o que querem da vida. Então, quando vão usar açafrão, é uma nova maneira de dar sannyasi para alguém. Prabhupada deu sannyasi com 20 e poucos anos para as pessoas. Hoje a ISKCON só pode dar depois dos 50 e tantos, já um monte de velhinho recebendo sannyasi. Mas, e agora estão exigindo do brahmacharya a mesma postura que antigamente se exigia dos sannyasis. Significa o quê? Significa que vamos ver todos esses brahmacharis frustrados caindo um atrás do outro, com 20, 30 anos, caindo porque eles fizeram um voto de que nunca vão usar branco mais, nunca vão se casar para ser brahmachari. E tem situações, isso se deve à situação alarmante em que nós nos encontramos de desorganização, porque as pessoas não confiam nas instruções de Prabhupada do que se refere à compaixão, à pureza, à austeridade, à honestidade e veracidade. Não tem princípios éticos fortes. Tudo tem que ser como os sentidos querem. Eu quero, eu gosto, eu tenho essa inclinação, essa é a minha natureza. Mas tudo é baseado num conceito errado, o conceito de que eu sou o corpo material. Essa é a natureza do meu corpo, essa é a natureza da minha cultura, eu nasci em tal lugar, eu sou assim. Então, Hridayananda Maharaj também tem uma linha, né? A linha de Hridayananda Maharaj é vivificar instantaneamente
a conscientização através do Siddhanta Vaishnava e deixar que a cultura local seja extremamente respeitada como base para que em cima dessa cultura o Siddhanta possa levar preferência e se possa discutir o Siddhanta Vaishnava, filosofia, educação, e que a pessoa voluntariamente comece a dizer: eu quero ser puro, eu não tenho vergonha de ser diferente dos meus amigos, das minhas amigas que não praticam a pureza. Eu quero ser austero, eu não tenho vergonha de exigir e de seguir os princípios, de exigir que o que eu consuma não seja intoxicante. Eu não tenho vergonha e eu quero ser puro. Então, eu quero ser compassivo, eu quero ter compaixão. Então, eu não tenho vergonha de exigir que meu alimento esteja livre de carne, peixe e ovos. Eu quero ser honesto, eu quero ser veraz, eu sou um buscador da verdade absoluta. Eu não tenho vergonha de me declarar alguém que busca pela verdade, que está interessado em falar a verdade, em cultivar a honestidade. Eu não tenho vergonha de ser honesto. Então, não é fácil encontrar pessoas na sociedade atual que venham assim. Então, o Hridayananda Maharaj está indo por essa linha, como o Radhanatha Swami também está indo por essa linha, como o GBC está indo pela linha da educação. Agora vamos ter aqui o GBC College com 40 estudantes dentro de 2 meses, exatamente. De hoje, dia 24, a 60 dias, vamos estar aqui com 40 estudantes, líderes, no curso de liderança, estudando como liderar, respeitando as pessoas, com a comunicação não violenta, com a linguagem não violenta, com empatia, com escuta empática, com a importância do outro e, ao mesmo tempo, com fidelidade ao Siddhanta Vaishnava, não se deixando levar por emoções, por sentimentalismos, mas pelo Siddhanta Vaishnava. Então, o tema aqui é um tema interessante, e aqui se fala do Kanista Adhikari, para concluir, se fala do Kanista Adhikari, que é aquele que está muito interessado realmente na deidade, mas não está interessado nos Vaishnavas. E tem coragem de ofender os Vaishnavas sem temor. Sem temor. Tem coragem sem nenhum tipo de vergonha ou de restrição. Porque para ele o que importa é a adoração à deidade. Então, essas são grandes ameaças para o nosso movimento, e aqui nós temos esse tema. E eu vou parar por aqui. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.